tu entres dentro do oceano, o oceano é o mais democrático que existe. Ele não escolhe raça, não escolhe cor, não sabe se é homem, se é mulher. A energia será sempre igual para todos, de igual forma. Porque ele não reconhece quem tu és. Tu é que o reconheces a ele. Precisas ter tempo para estar com ele, para ser o teu companheiro. Ele vai ser o teu segundo professor, se quiseres continuar no mar. Vais ter que saber lidar com ele, nos momentos bons e nos momentos maus. É nessa altura que tu tens a relação, é que não te consegues libertar dele. E vais respeitá-lo, vais protegê-lo, vais tentar de alguma forma salvaguardar aquilo que é para ti provavelmente um amigo. O vento vai virar sul, mano. Eu já estou a sentir vento sul. Aí, como é que está o vento? Não, já rodou tudo. Ou seja, ele vai rodar agora. Agora é essa janela, depois o vento vai ficar uma porcaria. A Ilha Terceira tem uma comunidade pequenina. E a verdade é que a associação foi criada não para essa vertente tão de aulas de surf, da parte de competição federativa. Foi criada para a proteção das ondas. Epá, mas no Porto Martins também tem, mas está um bocado aos saltos. E ontem, curtiste ao fim do dia? O meu nome é André Vasconcelos Avelar, tenho 47 anos. O mar teve sempre aqui uma relação muito com os pescadores, não tanto com o resto da comunidade. E por isso percebemos que tínhamos que mudar essa mentalidade. E mudar essa mentalidade é com os mais novos, é dar oportunidade aos mais novos. Eu lembro-me na primeira aula mesmo que dei, quando começámos, estava a tirar peseios, medimos as pranchas que tinham, registámos tudo, depois o surfista preferido. E houve um que perguntou se podia dizer Bruno. Eu disse, não, é proibido dizer Bruno, vocês têm muitos surfistas bons para seguir, não vão dizer Bruno. O meu nome é Bruno Grilo, tenho 39 anos, a profissão é ser professor de Educação Física e treinador de surf. Vai devagar! O Bruno já é meu treinador há um ano e desde que estou com o Bruno deu um passo para ser o meu melhor surfista, foi com ele. Mais do que um surfista profissional, o Bruno acho que é o meu ídolo. Vivemos numa ilha, né, rodeada de mar e meio que fica um bocado esquecido. Então acho que esta associação, a Associação de Surf de Ilha Terceira, promove um bocado o surf e a cultura do surf e o que é o surf. A nossa ilha tem um bocado, não diria mente fechada, mas é uma ilha um bocado antiga, então acho que antigamente o surf não era tão comum e então as pessoas preferem lugares onde não se vai ao mar, porque infelizmente aqui o mar não é visto como... não é muito seguro para algumas pessoas e muitas pessoas não se sentem muito confortáveis com isso. Então acho que foi só passando de geração a geração e o futebol foi sempre ficando o desporto mais conhecido. Sério, é a pior coisa que podes pôr. Depois o inquieto baterá a cera. Eu acho que no mar foi onde eu aprendi a importância mesmo de conservar o ambiente e as ondas. A escola também não fala muito nas ondas, fala mais em si mesmo na poluição e no ambiente. Acaba por estar tudo um bocadinho relacionado, não é? As ondas com o ambiente. Nem queria imaginar ver o sítio em que eu cresci e que eu aprendi a fazer surf e não ter ondas. Acho que sinto que é o meu dever proteger as ondas, então vou fazer de tudo para que isso não aconteça mesmo. Yeah, this is the best wave in the only wave in the south shore of the Terceira Island. This is the fortress that was over there in Terreiro de São Mateus. This is Monte Brasil, and this was a very clean wave with no backwash. The construction
was so invasive that now it produces a huge amount of backwash. It's gone. Aquilo fomos mesmo enganados. E a verdade é que as próprias pessoas, a própria comunidade pescatória de São Mateus, e a maior parte das pessoas que percebe o mar, não foi ouvida. Quando construímos daquela forma, quando metemos barreiras para o mar, é difícil as pessoas poderem usar o mar. É quase que é tirar algo que era inato às pessoas. Mas a verdade é que perder essa onda e a maneira que nós lutamos com a onda foi a forma de ganharmos o respeito. Ganhamos uma posição na sociedade açoriana. Nós temos uma voz. E temos uma voz para o governo, temos uma forma de estar e percebemos que tínhamos que criar oportunidade para as crianças experimentarem o surf. A miúdos que eu os vi pequeninos, que hoje em dia já são adultos, alguns já estão na universidade, mas que mantiveram sempre a relação com o mar. Porque tiveram essa oportunidade, porque ensinaram os pais, não é, a respeitar o mar. E a família é que vai dar mais importância ainda. Hoje não é só finalizar a onda. Está a fazer uma manobra ao governo antes de finalizar a onda, para manter a execução. A nova geração são eles os mais importantes. São eles que vão fazer, que vão compreender, são eles que vão tomar conta disto. São eles que vão ter que ter a sua própria consciência para proteger ou não, se quiserem proteger.